Oi. Amém? 8 horas, vamos nos colocar em pé? Tá tocando som. Ai, acho que é aqui, barulho. Pode cair já fica aqui, né? Vai orar e já fica aí já. Quer tomar uma aguinha? Então tá. Depois você já volta, hein? O louvor foi tudo embora, ensaiou e foi embora. Até lá fora. Toma uma aguinha aí depois você volta, que você nem saiu daqui, né? Vou colocar uma música aqui pra gente. Dá um grito aí, assim, o maestro. Fala, ô, gente, vamos. Vai começar já. Isso vai dar uma volta, né? Vou colocar o CD só para orar aqui agora. Daqui a pouco a gente já começa o louvor e já vai direto. Você vê a luz para mim? Amém? Vamos colocar em pé. Vamos nos conectar com Deus nesse momento. Eu sei que nós podemos ter essa conexão em qualquer lugar, mas eu creio que Deus tem algo para a gente hoje, quer falar com a gente. Ele quer receber algo da gente também. A gente não veio só para pedir, a gente não veio só para receber e colocar pedidos diante dele, porque nós não somos filhos mimados, né? Que só pede. A gente quer agradar o coração do nosso Pai. E eu creio que se você está aqui é porque você quer agradar o coração do teu Pai, não é por causa de ninguém, não é por causa de mim, do Tostil, de ninguém. A gente está aqui porque a gente ama um Deus que mudou a nossa história, tocou a nossa vida, transformou nosso coração. Não é por causa de parede, por causa de louvor, por causa de nada. Nós estamos aqui porque nós um dia fomos tocados por esse Deus maravilhoso. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Vamos orar por nós, por este culto, para que o Senhor tome o lugar dele neste lugar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor Jesus, neste momento, as nossas vidas diante do Senhor. Queremos, Senhor, entregar a Ti um culto maravilhoso, Senhor. É tudo para Ti, Senhor. Nós nos colocamos aqui, Senhor Jesus, com o coração totalmente aberto, Senhor, para a Tua presença, para aquilo que o Senhor quer falar, para aquilo que o Senhor quer fazer. Seja feito em mim, seja feito através de nós, seja feita, Senhor Jesus, seja feito no nosso coração, conforme o Senhor quiser. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos, Senhor, estragar, Senhor, colocando os nossos pensamentos. Nós não queremos estragar aquilo que o Senhor quer fazer. Nós queremos que o Senhor tome nossas vidas como instrumento. Assim como o médico, Senhor, opera e usa um bisturi, que o Senhor nos use como um bisturi, Senhor. Como alguém que vai fazer, Senhor, algo preciso. Como alguém, Senhor Jesus, que vai cumprir o propósito. Pai, eu sei que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu sei que o Senhor pode nos abalar, Senhor, completamente nessa hora. Nos abalar, Senhor, por dentro. Trazer todas as mudanças necessárias que precisam ser feitas. Não que o Senhor precise que a gente mude para ser aceito. Porque o Senhor nos aceita como nós somos. Mesmo com problemas, dificuldades, Senhor. Tantas dificuldades vêm sobre nossas vidas. Pai, eu sei que o Senhor nos aceita assim mesmo, mas eu sei também que o Senhor quer nos aperfeiçoar nesse dia. Toma liberdade, Senhor. Toma toda a liberdade deste local. Toma, Senhor, em Tuas mãos. Que nenhum celular, Senhor Jesus, esteja, Senhor, ligado nessa hora, Senhor, com o mundo exterior. Pai, em nome de Jesus, que a gente venha colocar no modo, Senhor, que a gente possa se conectar somente contigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Eu sei que muitas vezes nós perdemos tantas coisas maravilhosas por não estarmos conectados contigo. Pai, em nome de Jesus, que neste momento nós estejamos completamente conectados contigo agora, para a honra e glória do Teu nome. Toma este lugar, toma esta cidade, toma esta nação, toma esta província. Pai,
nome de Jesus. Nós tomamos posse, Senhor Jesus, de tudo que o Senhor conquistou na cruz nessa hora. Que a liberdade do Espírito nos tome agora. Que a liberdade do teu coração tome nosso coração. Assim como o Senhor era movido, a gente seja movido nessa hora. Para a honra e glória do teu nome. Para a honra e glória do teu nome. Somos estes, Senhor, que o Senhor morreu na cruz. E estamos aqui, Senhor, sedentos pela tua presença. Sedentos pela tua mão sobre nós. Pelo teu carinho, pelo teu abraço. Queremos, Senhor, levantar a ti louvores que exaltem o teu nome. Para a honra e glória do teu nome. Recebe, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Pode vir já. A gente vai estar louvando ao Senhor neste momento. Não deixa nada roubar sua atenção. No momento, né, que a gente está numa fase de mundo, que eu falo que a gente quer conhecer Jesus antes da idioma. A gente perde a atenção, né? Perde, às vezes, o que Deus quer fazer tão rapidamente. A gente está aqui, às vezes, Deus quer falar com a gente, mas a gente está com a atenção lá fora. Que você fique com o coração atento ao que o Espírito Santo quer falar. Em nome de Jesus, não perca o que Deus quer falar ao seu coração neste dia. Em nome de Jesus. Amém.
adoração. Nós temos liberdade neste lugar. E nós podemos ficar tranquilos, porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor não nos desampara, o Senhor sempre está presente. E eu te agradeço, Senhor, porque nos momentos mais difíceis que nós passamos, eu vi, Senhor, a tua mão me segurando, e eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, nós vimos, Senhor, os milagres no meio de onde não havia como ter algum milagre. Pai, muito obrigada, por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3.
Ele vai fazer um caminho no meio do nada para mim. Ele não vai deixar eu passar necessidade. E ainda que eu passe necessidade, eu terei a Ele, assim como Jó falou. Jó disse, não importa nada, eu tenho o Senhor. Em outras palavras, o que ele disse ali foi, tudo bem, eu sei que Ele vai se levantar e eu vou continuar confiando nele, ainda que a minha família pereça, ainda que eu não tenha tudo o que eu quero. E deixa eu te dizer, você nessa vida aqui não vai ter sempre o que você quer, tudo o que você quer, do jeito que você quer. Se fosse escolher hoje, talvez nem aqui você estaria lá em Dubai, naquelas praias maravilhosas, deitadão com a Lamborghini do lado. E escrito assim, a hashtag, ainda lá, sou rico, curtindo. Mas por causa que de repente você não pode escolher, você está aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos fazendo a melhor escolha. Ainda que não apareça. Não parece muitas vezes. Eu vejo muitas vezes a vida de outras pessoas, parece que as escolhas das outras pessoas são melhores que as minhas. Porque eu vejo eles muito bem, de saúde, está tudo ok, como diz a palavra sobre isso. Mas deixa eu te dizer isso. Não escolha diferente daquilo que Deus quer que você escolha. Escolha estar com Deus. Escolha ainda que te doa muito. Ainda que seja difícil. Ainda que esteja complicado. Ainda que pareça uma utopia. Nós temos uma promessa de estarmos com Ele um dia. E se você escolheu estar com Ele aqui na igreja, estar com Ele na sua casa, estar com Ele no seu coração, na sua casa cheia do Espírito Santo, uma casa cheia do Espírito Santo. Se você escolheu ter isso na sua vida, você fez a melhor escolha da sua vida. Toda a sua família vai ser impactada por causa da sua escolha. Eu acredito nisso. Porque depois que eu aceitei Jesus, toda a minha família vai ser tocada, abençoada, transformada para a honra e glória do Senhor. Porque se até aqui o inimigo destruiu a minha casa a partir de mim, não por causa da minha força, por causa que Jesus entrou na minha vida, a partir daqui, ele não tem mais poder. E você está fazendo a melhor escolha da sua vida, se você está andando com Jesus, ainda que não pareça. Por isso nós estamos cantando aqui, que Ele é, sim, um Deus de milagres, Deus de promessa, um caminho no deserto, luz na escuridão. Quantas vezes nós estávamos andando no escuro e Ele iluminou o nosso caminho, trouxe luz. Quantas vezes você pode agradecer por isso? Muitas e muitas e muitas. Vamos cantar mais uma vez? Meu Deus é
obrigada, Senhor, por esse tempo onde o Senhor falou o nosso coração. Eu acredito que o Senhor está aqui, porque o Senhor não falha. O Senhor, quando diz, o Senhor cumpre. E se o Senhor prometeu, eu sei que o Senhor está aqui nesta hora. Não tem como a gente ler na palavra e chegar diante da realidade e ser diferente, porque a palavra do Senhor não falha. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor quer fazer algo no nosso coração. Eu sei que o Senhor está passeando em meio a essas cadeiras. E eu creio que o Espírito Santo está tocando o nosso coração agora. Eu creio que Ele está disponível. Basta o nosso coração estar disponível. Passeia no nosso meio, Senhor. Seja, Senhor Jesus, temido, Senhor, reverenciado neste lugar. Em nome de Jesus. Se você trouxe seu cartãozinho de intercessão, você pode pegar ele aí para a gente estar orando juntos. Se você tem um cartãozinho, você pode colocar diante do Senhor aí. Se você não tem, não tem problema. Você ora lembrando aí das pessoas. Ai, Diogo, pode ser. Eu não estou aqui. Esse é da mamãe. Pai, em nome de Jesus, quero colocar, Senhor, esse cartão diante do Senhor. E dizer que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor não é qualquer Deus. O Senhor é um Deus que opera milagres impossíveis. Coisas que o homem nunca imaginou. Coisas que o homem nunca imaginará. Podem acontecer na vida dessas pessoas agora. Pai, em nome de Jesus, enquanto oramos aqui como igreja, eu declaro diante dos principados, potestades e todas as testemunhas que estão ao nosso redor, que essas pessoas que passaram por aqui em algum evento, elas voltarão temendo a Deus. Elas voltarão nesse altar, chorando, pedindo para que o Senhor as toque. Eu declaro em nome de Jesus que todas as pessoas que passaram por essa porta um dia, que entraram numa célula, que vieram num churrasco, porque fazemos churrasco, Senhor. O Senhor sabe que não é para comer carne. Nós fazemos porque sabemos que virão pessoas sedentas. Pai, em nome de Jesus. Não sedentas pela carne, mas sedentas por algo do Senhor. Porque é isso que nós oramos. Que a sua presença tome a vida delas. Nós oramos tanto tempo aqui, Senhor, profetizamos tanto tempo aqui em Mitscairo. Pai, chegou o tempo da colheita. Chegou o tempo de vermos, Senhor, não só esse salão, mas vários salões como esse, Senhor, cheios para a tua glória. E eu oro em nome de Jesus, para que o Espírito Santo toque cada pessoa escrita nesses cartões. Cada pessoa, Senhor, que está sendo colocada agora, lembrada agora em oração. Pai, em nome de Jesus. Que enquanto oramos aqui, o teu Espírito vai até elas agora e toca o coração delas, para a honra e glória do teu nome. Para a honra e glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, todas as pessoas que passaram por células, comunhões, sejam ministradas pelo teu Espírito. Dê fome e sede da tua presença agora. Dê fome e sede da tua presença. Que circunstâncias mostrem para elas que elas precisam urgentemente de estar mais perto de ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, usa a nossa boca, usa a nossa mão, usa os nossos recursos, usa nosso carro, nossa vida, para alcançar cada um deles para a tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai Senhor, amém. Oi? Já consegui, já. Parece que esse hábito do louvor ser meio bagunceiro, né? Passa de geração em geração. Tô brincando, gente. Não, vou deixar aqui. Glória a Deus. Antes da gente começar, eu queria que você pegasse o seu telefone. Todo mundo tem um iPhone, não tem? Eu vou praticar algo com vocês que é muito fácil e quero que vocês façam isso sempre. Né? Então, por favor, cadê o telefone, Betão? Tá aí? Tá no quê?
Tá no vibra? Não, mas pega aí seu celular. Pega aí, eu quero que você pegue seu celular, né? Tem um celular ali, ó. Não sei se é de vocês. Obrigado, seu Ângelo. Todo mundo, pegue seu celular. Se você não curtiu a nossa página, você curta agora. Mas se você curtiu, então você entra na página agora, né? Na nossa página do Facebook. E lá vai estar o vídeo ao vivo do Projeto Jovem, né? Desse culto que nós estamos fazendo agora. Se você entrar lá, você vai ver. O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer. Cadê seu telefone, irmão? Tá aí? Pega ele, por favor. Hã? Não? Ah, é? Ah, então depois nós conversa. Depois eu vou ajeitar seu celular. Cadê seu telefone, Raquel? É todo mundo para pegar seu celular, gente. Não, prioridade agora é o celular. Esquece as outras coisas. Pegou seu celular, entra na página. Entrou na página, curte esse vídeo aqui e compartilha na sua linha do tempo. Agora eu quero ver se você é mesmo dessa igreja ou não. Isso. Você vai entrar, vai curtir esse vídeo aqui e vai compartilhar. Por quê? Por que que você vai fazer isso? Bom, você pode deixar ele sem som, bom. Pode deixar ele no mudo, não tem problema. Por que que você vai fazer isso? A gente quer visualização? Não. A gente quer ser conhecido? Não, não é isso. Você vai fazer isso porque talvez alguém, em um determinado momento, pode ouvir essa palavra e a vida dela pode ser mudada. Né? E você vai ver que não é difícil. Olha só, a gente não vai levar 1 minuto para fazer isso direito, não é verdade? Não leva 1 minuto. Você já achou? Não, não. Você pode, se você quiser compartilhar com seus grupos, com a sua família no Brasil, com todas as pessoas do seu trabalho, você pode. Eu só estou te pedindo para fazer assim, ó. Entrou, curtiu, compartilhou na sua própria linha do tempo. O a mais, se você quiser, amém, você pode fazer, né? Mas por que que você deve fazer isso? Porque pode ser que uma pessoa, ela receba essa palavra. Já pensou? No nosso dia a dia, a gente não sabe o que as pessoas estão passando. Não sabe. Você está andando por aí, você está no seu trabalho, na sua casa, você não sabe o que elas estão passando. Quando você compartilha alguma coisa assim, talvez em um momento de dificuldade ela entra e ela assiste e Deus toca na vida dela. Então, olha só, isso que a gente fez hoje é uma dinâmica, ok? Para você fazer isso sempre. Sempre que a gente postar alguma coisa lá na página, e olha, gente, a gente posta toda semana, na verdade? Então, eu queria que você fizesse isso. Curta e compartilhe. Porque dessa maneira alguém pode ouvir a palavra de Deus, alguém pode receber o convite. Eu não sei se vocês convidaram alguém, mas hoje, desde ontem, eu estou mandando e-mail, ligando, perguntando, chamando as pessoas para participarem. Porque eu quero a igreja cheia? Não, gente. Olha só, querer a igreja cheia é uma coisa complicada. Por causa que é Deus que enche a igreja, não sou eu. Mas qual que é o meu papel nisso tudo? O meu papel é convidar, não é verdade? O seu papel também é convidar, irmão. Olha só, deixa eu lembrar você de uma incumbência, de uma tarefa que o Senhor Jesus deixou para todos que creem nele, para todos. Você sabe qual que é essa tarefa? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, não é verdade? Essa tarefa é para todos que dizem que creem em Jesus. Você crê em Jesus? Quem crê em Jesus aqui? Tem alguém aqui que crê em Jesus? Tem? Então, essa tarefa é para você. Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui. Suponhamos que o seu pai, não, você como pai, você fala para o seu filho assim, filho, eu vou sair, quando eu voltar, eu quero que você faça uma coisa só para mim. Enche as garrafas de água e coloca na geladeira. Ok? Seu Ângelo pegou, saiu e falou para o Toshi, Toshi, eu vou sair, mas eu preciso que você faça uma coisa. Coloque água nas garrafas e põe na geladeira. E você sai. O que você espera que seu filho faça, seu Ângelo? Sim, enche a garrafa. Não é verdade? E quando você volta, você pergunta, você encheu a garrafa? E aí você espera que ele tenha enchido a garrafa. Se ele não encheu, você fala, ué, mas por que você não fez? Não é verdade? E se você deixou ele para fazer isso, então, porque ele pode fazer, não é verdade? Eu não deixaria, por exemplo, o Benjamin para encher a garrafa d'água, porque ele não consegue. Né? Pois bem, já parou para pensar que um dia Jesus vai voltar?
E ele vai perguntar para mim e para vocês, para todos nós, uma coisa só. Você fez o que eu mandei? E o que ele mandou? Ide, fazei discípulos. Ele vai perguntar, entendeu? A gente vai encontrar com ele, vai ser aquela coisa toda, mas ele deixou uma tarefa. E essa tarefa, irmãos, veja bem, eu não estou falando isso para cobrar ninguém. Eu estou falando isso para lembrar o que Jesus falou para a gente. Você acredita nisso, Wilson? Jesus falou algo para você. Ele falou assim, Wilson, eu vou, mas eu vou voltar. Quando eu voltar, eu vou deixar uma tarefa para você. Ide e fazei discípulos. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina todas as coisas que eu tenho ordenado. Não é verdade? E ele vai voltar. E a gente vai encontrar com ele, porque a gente é salvo. E a gente vai olhar no olho dele, a gente vai ficar apaixonado mais ainda. Mas ele vai falar, Wilson, mas você fez o que eu te falei para fazer? Não, Senhor, eu toquei baixo. Não, mas eu toquei guitarra, mas eu fiz. Não, mas eu não falei para você tocar baixo. Eu não falei para você tocar guitarra. Eu não falei para você cantar. Eu estou perguntando se você cumpriu a tarefa que eu deixei. Entendeu? Essa parte é uma parte muito séria do evangelho que a gente não gosta de falar. A gente não gosta de falar. É uma tarefa, uma parte do evangelho que a gente não gosta de tocar porque é muito confrontativa. É ou não é verdade? Não é confrontativa? Você concorda comigo, Israel? Você concorda comigo que é confrontativo? Você estava ouvindo o que eu estou falando? O que eu estava falando? Quando você crescer um pouco mais e você entender, sabe o que você, como um crente, você vai ter que ir pregar o evangelho, não é verdade? Então, porque é uma tarefa que Jesus te deixou. Então, presta atenção. Rapaz. Então, veja bem, qual que é a questão? Olha só, é importante a gente entender que o evangelho é um evangelho que traz esperança, que traz paz. É um evangelho que traz alegria. É um evangelho que traz realmente o perdão dos nossos pecados. E a gente tem que entender isso com maior profundidade. Porque se tem uma coisa que eu não posso fazer, é remover os meus pecados. Não é verdade? E o meu pecado é a única coisa que me separa de Deus. Mas olha só, Jesus removeu por mim. E isso já deveria trazer uma alegria no meu coração enorme. Porque se Deus perdoa os meus pecados, isso quer dizer que eu tenho relacionamento com Ele. Isso quer dizer que eu posso estar junto com Ele. E aí, todas as coisas que vêm embutidas nisso, existe um seto, né? Entre aspas, na graça. Olha só, a graça de Deus me perdoa, a graça de Deus me aceita, a graça de Deus me dá uma margem para eu errar. Porque Deus nunca falou, nunca exigiu de mim nem de você a gente ser perfeito, não é verdade? Nunca exigiu da gente. Ele nos dá uma margem de erro. Olha só que tremendo. Eu posso, não é que eu posso falhar porque eu quero, mas se eu falhar, se eu pecar, eu tenho perdão. Então isso já me traz alegria, fé, já me traz no meu coração, deixa meu coração cheio de amor. Porém, existe o outro lado do evangelho. Existe um outro ponto no evangelho que a gente precisa considerar, que é a minha tarefa. Aquilo que como filho eu também tenho o dever de fazer. Porque eu tenho direitos. É gostoso falar sobre direitos, não é? Olha só, esses tempos atrás eu descobri, devido a essa questão do coronavírus, que eu tinha direito a uma ajuda. Então eu fui até um lugar muito longe para ver a respeito desse direito de ajuda, né, do governo. Todo mundo tem direito, só precisa ir até lá. E eu fui até lá. E aí o rapaz começou a ver todos os meus documentos, todas as folhas do meu trabalho, e ele falou assim, só tem uma coisa aqui que está com problema. Essa parte aqui você não cumpriu. Aí eu falei, ah, é? Aí eu já assustei. Eu falei, então não vai dar. Eu falei, é, porque aqui, ó, ele falou bem assim, você tem o direito, mas você precisa cumprir isso. Aí ele me deu todos os papéis que eu preciso preencher, e eu voltei para casa, e eu tenho que preencher aqueles papéis. Aí o Senhor ministrou meu coração assim, todo direito é bom, mas também tem os deveres. Né? E eu, como beneficiário do direito, né, daquele direito, eu preciso cumprir alguns deveres. Você está me entendendo? Então, olha só, você pode desfrutar da sua vida com Deus com toda a plenitude que ela dá, mas nós também temos deveres. E Jesus deixou na nossa mão, ide e pregai o evangelho, fazei discípulos, ganhe almas, irmãos. Vamos ganhar vidas.
Vamos ganhar almas. A gente precisa não somente fazer porque eu estou sentindo fazer. Eu preciso fazer porque é meu dever. É o nosso dever como cristão. Então, não ignore esse lado do evangelho. Ó, eu lembro uma vez que eu estava orando ao Senhor, eu falei, Deus, dá-me almas. Senhor, dá-me vidas. Tinha até um louvor que eu gostava muito, que falava sobre isso, sobre essa temática, dá-me almas, dá-me vidas. E eu chorando na presença de Deus, né, e querendo almas, querendo ganhar vidas. Aí o Senhor falou assim para mim, Toshio, dá-me almas, dá-me vidas. Toshio, meu coração clama por almas. Do mesmo jeito que eu falava com ele, ele falou comigo. E eu entendi o que ele quis dizer. Quem ganha almas sou eu. Sou eu que ganho. Não é Deus que traz exatamente. É eu que tenho que ir lá. Deus ele vai acrescentar, mas eu tenho que ir. Eu tenho que pregar, eu tenho que convidar as pessoas. Sabe, gente, parece ser tão difícil, mas não é. Convidar uma pessoa é tão simples. Olhar no olho dela e falar assim, você quer ir na igreja hoje? O mínimo que ela pode falar para você é, não, eu não quero. Qual é o problema? O não eu já tenho, não é verdade? Se eu não fizer nada, eu já tenho não. Mas eu convidar uma pessoa, perguntar se ela quer participar, convidá-la para participar de uma célula, de um culto, de qualquer coisa, entendeu? Pode mudar a vida da pessoa, pode transformar a vida dela e pode transformar a minha vida. Por quê? Porque eu, como cristão, eu só vou ser completo na minha vida cristã quando ganhar uma alma para Jesus. Não tem como. Me desculpa, não tem como. Veja bem, a minha vida cristã, ela envolve várias coisas, ok? Adorar a Deus, orar, buscar, mas envolve também necessariamente ganhar almas. Porque um cristão que não ganha vidas, ele não está exercendo o seu papel. Entendeu? Então, irmãos, ainda que seja difícil para uns, ainda que seja complicado, ainda que seja, eu preciso romper, então rompa, mas ganhe almas. Amanhã a gente tem um culto aqui. E tem, né, para quem está acompanhando na internet, todo mundo vai ter um culto em algum lugar, em algum horário. Não é verdade? Então, convide alguém. Manda uma mensagem, liga, sei lá o que você pode fazer, mas faça alguma coisa em prol da tarefa que Jesus nos deixou. E quem sabe, o seu convite não pode mudar a vida dessa pessoa. Eu já cansei de falar sobre isso, mas durante 3 anos a minha irmã me convidou para a igreja. Assim que ela se converteu, a tarefa número 1 dela era me convidar para ir na igreja. Era falar de Jesus para mim. E como era minha irmã, é lógico, ela me confrontava, ela falava, ela brigava, ela jogava as coisas na minha cara, a gente já quase brigou na mão por causa disso, de ela ficar falando de Jesus, Jesus, Jesus. Entendeu? Outro dia que eu falei assim, eu não aguento mais, o dia que você falar, eu vou quebrar teus dentes. E ela pegou e parou de me chamar, mas ficou orando. E olha onde que eu estou hoje. Por causa de um convite. Por causa de um convite, irmão. Por causa de alguém que se importou com a minha vida, mesmo que eu não entendesse que era amor aquilo de verdade. Está entendendo? E eu tenho certeza que, se não a maioria, mas a grande maioria de nós, foi assim. Alguém insistiu em convidar, insistiu em chamar, insistiu em falar, até o momento que a gente cedeu. Por que, que a receita vai ser diferente com o próximo? Não vai ser diferente. Você está procurando, se você está procurando realmente uma alegria de viver, ganhe almas. Você vai ver como é gratificante. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para vocês, pais. Olha só, vocês têm seus filhos. Seus filhos não são convertidos ainda. Eles vão ter a decisão deles, não é verdade? A gente não pode tapar o sol com a peneira, gente. Os nossos filho de peixe, filho de crente não é crentinho. Eles precisam ter a experiência deles com Deus. E o que acontece? O dia que os meus filhos se converterem, gente, aí sim eu posso dizer que meu coração está completo. Tem coisa que não é decisão minha, mas eu tenho a minha parte a fazer, não é verdade? Mas imagina o dia que esses meninos realmente se converterem. O dia que eles realmente tiverem a experiência do novo nascimento. Imagina a alegria que vai ser o dia que eu estiver sentado numa cadeira e um deles ir pregar. Já imaginou, Betão, esse menino aí? O dia que ele subir aqui e falar, Pai Senhor Jesus. Não é verdade? Você sabe quando isso vai acontecer? Quando a gente ganhar nossos filhos para Jesus. Pois é. É bem parecido o sentimento de quando você ganha alguém para Jesus. E você cuida dessa pessoa. E essa pessoa cresce. E daqui a pouco você vê ela subindo num púlpito. Você vê ela pregando o evangelho. Você vê ela fazendo alguma coisa dentro da igreja. Dá um orgulho no coração. Não sei te explicar.
é uma alegria, entendeu? Por quê? Porque talvez em algum momento aquela pessoa estava perdida, e uma palavra nossa mudou a vida dela. Irmãos, o que você e eu carregamos pode mudar a vida de alguém. Só que isso não poderia deixar a gente dormir satisfeito. Não é verdade? Suponhamos que você encontra, suponhamos que a Kemi encontra a cura do coronavírus. Ela vai esconder lá na casa dela para ninguém mexer? De jeito nenhum. A primeira coisa que ela vai fazer, ela vai tacar no Facebook. Achei a cura. Não é verdade? Primeira coisa. E depois ela vai falar para todo mundo e tem gente que vai falar assim, mas duvido que ela achou. Falei, então vem ver, mano, vem ver. Vem aqui experimentar para saber se é ou não. Vai mostrar alguém que experimentou e vai fazer aquele trabalho de marketing crente, né? Então as horas para poder mostrar a cura. Entendeu? Gente, nós temos a cura para a vida eterna da pessoa. Está entendendo? Nós temos a cura de ela não ser condenada. Nós temos a solução para ela, está em nós. Nós temos a solução para a pessoa ir para Jesus, encontrar salvação, se tornar filho de Deus. Filho de Deus, nós temos isso em nós. A gente não pode ficar calado, nem que seja por uma mensagem, gente. A gente precisa falar, vem na igreja, vem para a célula, vem para o culto, vai ter o trabalho jovem, vem. Se ela dizer não, aí é problema dela, não é verdade? Mas qual que é o meu papel? É convidar, vem, vamos lá, eu estou ouvindo, eu conheci um cara que muda a história de uma pessoa que é Jesus, fazer igual a mulher samaritana, foi lá e falou assim, eu encontrei uma pessoa que falou tudo a meu respeito, seria esse o Cristo? E eles foram lá, e a cidade toda ouviu de Jesus por causa daquela mulher. O que ela fez? Ela pregou? Ela não, olha, ele fez alguma coisa comigo. Está entendendo? É muito simples. É muito simples. Você está na sua fábrica, trabalhando, está lá no seu trabalho. De repente, aquela pessoa, você fala, domingo tem igreja, você quer ir? É isso. É só isso. Depois disso, é o Espírito Santo que faz. Olha só, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas como que eles vão se arrepender se ninguém falar? Né? Mas como ouvirão se não há quem pregue? Não é verdade? É só isso, gente. É só isso. Não tem mais nada a se fazer. A gente passa semanas trabalhando com as pessoas, convivendo com as pessoas, e a gente não convida ninguém. Tem alguma coisa errada no nosso coração que a gente precisa despertar. É aquele choque que a gente precisa tomar para poder abrir os olhos. Não, por favor, não considere o evangelho uma opção. Não é opção. Você pregar o evangelho não é uma opção. Eu prego se eu quiser, eu prego porque isso aqui. Não é opção. É uma obrigação de todo crente. É uma incumbência que o próprio Jesus deixou. Amém? Grave isso no seu coração. Olha só, você tem o poder de transformar uma vida através de Cristo. Você tem, eu tenho. A gente só precisa abrir a boca e colocar em prática. Ok? Pega a sua Bíblia. Abra em Lucas 16. Vai mudar tudo agora. Lucas 16. Se tiver alguém acompanhando a gente pela internet, eu não estou vendo, mas se tiver alguém acompanhando pela internet, abra o teu coração, meu irmão. Deixa Deus falar com você, deixa Deus ministrar na sua vida. Né? Bom, se tiver, deixa Deus ministrar na sua vida. Se não tiver e alguém entrar depois para assistir, deixa Deus ministrar na sua vida. Pega aí, faça desse momento como se fosse realmente o culto. Está aí na sua casa, preste atenção na palavra, tire esse tempo para você prestar atenção no que Deus vai falar com você. Lucas 16, do versículo 19 ao 31, tem uma passagem aqui bem interessante. Esse tema aqui Deus está falando comigo já faz umas 3 semanas. Qual que é o seu preço? Eu pensei assim, bom, eu vou falar isso daqui para os jovens, né? Tem jovem aqui? Amém. É isso aí. Glória a Deus. Fala assim, Lucas 16, do versículo 19 ao 31, fala assim, a história do rico e Lázaro.
Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro junto dele. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: Peço-te, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, se arrependeriam. Respondeu Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos voltem à vida. Amém? Quando você lê essa passagem aqui, ela não é interessante? Para e pensa uma coisa. Aqui a gente está falando de uma história que nos ensina muito a respeito de que sim, existe o inferno, de que sim, existe o céu, mas também revela princípios e valores, não é verdade? Aqui está falando de um homem rico, que a própria Bíblia não cita o nome dele, mas fala de Lázaro, que era um pobre, e inclusive os cães lambiam as feridas dele, certo? Ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E aí, quando os dois morreram, olha só, e fala assim, ambos morreram. Ou seja, né, o final do rico e do pobre foi um lugar só. A diferença é que um foi recebido nos céus e o outro foi condenado ao inferno. Por quê? Porque qual foi o lance? Eu acredito que isso tem a ver a respeito de preço e valores. Ok? Eu escrevi ali assim, né? Qual é o seu preço? Eu não estou falando de valor, eu estou falando de preço. Porque o que é o valor? Valor é aquilo que você considera acerca de si mesmo, aquilo que você pensa a seu próprio respeito. Tudo tem um valor, mas tem coisas que a gente coloca preço, ok? Valor e preço são bem diferentes. Quando eu falo assim, qual é o meu preço, eu estou colocando um preço em mim de acordo com o valor que eu tenho. Por exemplo, esse microfone aqui, ele tem um preço, ok? Mas ele também tem um valor. E às vezes o valor não é o preço dele. Às vezes o que ele representa é muito maior do que o próprio preço. Não é mesmo? Quer ver uma coisa? Ó, o Benjamin, ele tem um valor e ele não tem preço por causa do valor dele para mim, certo? Eu não venderia meu filho. Deixa eu pensar. Não, não venderia. Eu não venderia meu filho, certo? Eu não venderia meus filhos, eu não venderia minha família. Por quê? Porque ela tem um valor, não é mesmo? Agora, por exemplo, às vezes a gente compra coisas por um preço alto que o valor dele não representa, né? Eu lembro uma vez uma ilustração que eu fiz que eu falava assim, o que faz uma pessoa que tendo uma Ferrari, troca ela por um Fusca? A pessoa ficou assim, falou, vou te falar o porquê. É porque a pessoa que não entende o valor de um e de outro, entendeu? Às vezes a pessoa ela tem um dinheiro e ela compra um Fusca no valor de uma Ferrari, porque não entende o valor um do outro. Tá entendendo? E eu vejo aqui nessa história do rico de Lázaro isso, porque o rico, ele deu valor para suas riquezas. E por causa disso ele teve um preço, as riquezas compraram ele. Só que ele não percebeu o valor do céu. Está entendendo? Então, quando ele pegou e escolheu as riquezas, quando ele escolheu viver aquela vida, ele esqueceu do valor que tinha a outra. Então, ele tinha um preço. E o preço dele era as riquezas dele, para ele viver na terra sendo rico, sendo uma pessoa abastada. Só que no final da vida dele, ele percebeu que aquilo ali foi errado. Por quê? Por causa que ele foi condenado ao inferno. Ele não percebeu o valor que tinha andar com Deus. Lázaro, porém,
Lázaro, porém, ele era aquele mendigo que todo mundo olhava e falava assim, esse cara não vale nada. Mas pro céu, ele valia tudo. Pro céu, ele foi recebido por Abraão. E lá nos céus ainda falavam sobre aquilo. E olha só o que o rico desejou. Senhor, só que molhe a ponta dos dedos para tocar aqui na minha língua, para me refrescar. O rico, que tinha o seu preço, pediu ajuda, inclusive, para Lázaro, que tinha valor. Entendeu que preço e valor são diferentes? E aí a pergunta, qual que é o seu preço? O correto, nós que somos de Cristo, deveríamos falar o quê? Eu não tenho preço, eu tenho valor. E o meu valor é o que Cristo fez por mim na cruz. Mas mesmo assim, irmãos, a gente muitas vezes, durante a nossa caminhada, a gente coloca preço em algumas coisas que a gente faz. É ou não é verdade? Muitas vezes, a gente se vende a preço de banana para o pecado, quando a gente comete um pecado. Não é verdade? A gente deixa de lado todo o nosso valor e se vende por um momento de prazer, por um momento de alguma coisa. Então a gente acaba tirando o valor que a gente tem e dando um preço. Satanás está em todo momento querendo nos comprar com alguma coisa. Ele tenta nos comprar no pecado, ele tenta nos comprar nos dando prazer, ele tenta nos comprar nos dando uma proposta muito boa. E as propostas de Satanás, meu amigo, são boas, não são ruins. Por isso que ele consegue enganar muitas pessoas. Só que quem que é enganado por Satanás? É aquele que muitas vezes esquece o seu valor. Então Satanás muitas vezes ele aparece para você e fala assim, ó, vou te dar uma vida boa, cara. Eu vou te dar uma vida legal. Você vai ser cabeça, não vai ser cauda. Você vai ter para emprestar, e não para pedir emprestado. É assim. Você fala, ué, mas daí não é a palavra de Deus? Pois é, meu amigo, vou te falar uma coisa, Satanás conhece a Bíblia capa a capa. Do começo ao fim ele conhece a palavra de Deus, melhor do que a gente. Então ele vem, ele joga uma proposta e fala, pega isso aqui. Aí você olha aquilo e você fala, meu, tô feito. Vai ser assim. E você abraça a proposta. Pronto. Se vendeu por um preço que não era seu, porque esqueceu qual é o seu valor pro céu. Esqueceu qual é o seu valor para Deus. Esqueceu qual que é o seu valor no reino de Deus. Meu irmão, eu e você temos um valor inestimável para Deus e para o reino de Deus. O que eu e você carregamos, Wilson, olha para mim, o que eu e você carregamos pode fazer a diferença no mundo se eu conseguir entender o meu valor em Cristo. Aí você fala, mas o que eu tenho? Eu não tenho nada. Mentira! É porque você fica dando preço para você mesmo. Você fica se precificando. Poxa, mas tem muitas outras pessoas que pregam melhor do que eu. Pois é, podem pregar melhor do que eu, mas igual eu não tenho. Entendeu? Eu não posso colocar preço em mim, porque eu não tenho preço, eu tenho valor. Você não pode colocar preço em você, porque, mas o que eu faço, todo mundo faz, ou o que eu faço não é tão especial. Não. Você tem valor no reino e nos céus. Por isso que o inimigo fica em todo momento tentando roubar você. Por isso que ele fica tentando te levar. Por isso que ele fica tentando te afastar dos caminhos do Senhor. Porque você tem valor. Ele coloca um preço na nossa vida. Ele coloca preço nas coisas que a gente faz. Já parou para pensar que às vezes você está aqui no louvor, tocando, se esforçando, e de repente o resultado não sai como esperado? Aí você fala, puxa, né, não deu certo. Entendeu? Não, gente. A gente não faz essas coisas para o mundo. Nós não fazemos isso para entreter a igreja. Não, nós fazemos para Deus. E para Deus, você sabe o que ele está vendo? Ele está vendo assim, ó. Puxa, toca do jeito que quer, sai do ritmo, né? E toda hora. Mas fez para mim. Fez com o coração puro. Mas desafina, mas não sei o quê. Mas cantou para mim. E é esse o ponto que o meu coração tem que estar focado. Eu estou fazendo para Ele. O que eu faço para Ele, eu sou o único que faz para Ele, do meu jeito. Está entendendo? O que você faz para Deus, é só você do seu jeito que tem. Então Ele vai olhar para mim e para você de uma forma única, individual.
Tem coisas que a Isabela faz, que o Benjamin faz, que o Israel faz, são todos diferentes um do outro. São únicos. Quando eles fazem, a gente consegue identificar, a gente consegue ver a identidade deles. Em cada coisa que eles fazem. E é assim que Deus nos vê. O inimigo tenta precificar o que você faz. Sabe o que ele faz? Uma ferramenta: comparação. Não se compare a ninguém, porque você não é igual ao outro. Né? Lembra que sua mãe falava que você não é todo mundo? Você não é todo mundo. Você é você. Só que a gente tem a tendência de olhar para a grama do vizinho. A gente tem a tendência a olhar para o carro do outro que é melhor. A gente tem a tendência a olhar para a vida do outro que parece ser mais abastada, mais cheia de dinheiro, mais cheia de condições, né? Instagram, gente, é o campo da comparação hoje em dia. Por quê? Você entra lá e você vê gente viajando. Esses dias eu vi a foto do povo lá em Okinawa. Meu Deus! Eu estava lá há pouco tempo também. Mas você olha assim, você fala, poxa, mas é a terceira vez nesse ano que esse povo vai para Okinawa? Às vezes nem é. Está postando a foto assim de picadinho, sabe? Mas você olha e você se compara. Você quer ter aquela vida. Isso acontece, gente. Não adianta a gente se enganar. A gente fica se precificando por causa da comparação. Por causa da comparação, você quer ter a vida do outro. Por causa da comparação, você queria ter uma vida melhor. Irmãos, olha, desculpa falar. Eu não estou querendo dizer aqui que você ter uma vida boa não é de Deus. Não é isso. Mas você tem que ver o que Deus propôs para você. Você tem que estar claro o que Deus propôs para você. Eu já falei isso daqui outra vez, mas tem coisas que Deus, ele não me propôs, não. Deus, ele falou para mim, você não vai ter essas coisas. Está entendendo? Às vezes a gente quer ter algo que Deus não falou que ia dar. Às vezes a gente quer viver uma vida que não é a vida de Deus para nós, só porque parece boa. Às vezes o que é bom para um, vai ser péssimo para o outro. Às vezes você quer ter uma vida talvez de riquezas, de ter uma vida estável, né? Estável que eu digo assim, abastada financeiramente, mas que de repente para você ou para mim, não vai servir para o que Deus tem para fazer. Você sabia? Tem coisas que Deus te fez assim, te faz passar assim, te faz passar umas provas, porque é só dessa maneira que você vai poder alcançar outros. Deus tem maneiras de colocar a gente em lugares que só a gente aguentaria estar, irmão. Então a gente não pode ficar tentando, se comparando, desejando aquilo que não é de Deus para nós. Senão a gente vai acabar se perdendo. O lugar que eu e você estamos, gente, talvez seja o lugar mais protegido que Deus colocou. Pensa nisso. Eu falo com aquelas, eu falo assim, eu acho que se Deus nos desse muito, eu fico pensando, eu acho que se Deus nos desse muito dinheiro, a gente desviaria. Se Deus nos desse muito dinheiro, eu cancelaria o culto de sábado e ia passear. Tem um monte de dinheiro, não é verdade? Sabe, gente, eu estou falando isso porque é o seguinte, ó, eu não sou super-homem, tá? Eu não vou falar que eu nunca vou fazer, não. Eu não sou super-homem, nem vocês. E eu procuro andar num caminho de humildade, de entender as minhas fraquezas, ok? Eu fico pensando, às vezes, Deus permite as provas, por causa que se não tivesse prova ia dar ruim na minha vida. Talvez, se eu tivesse muito, eu não teria administração para cuidar. E aí ia dar problema. Está entendendo? Aí você fala, puxa, Toshi, você teria coragem de fazer isso? Eu falo, eu não me subestimo, irmão. Eu sou carne, igual você. Entendeu? Tenho temor a Deus. Mas a carne, ela não se converte. Então, o que eu faço? Eu procuro aceitar o que Deus me propõe. Lembre-se da história de rico e Lázaro. Você pode ser o rico. Nem nome tem. Rico. Olha só que ótimo. Sou rico. Sou rica. Né? Mas pode ser um rico que vai ser condenado ao inferno. Ou pode ser um Lázaro. Você sabe o que significa isso? Lázaro, eu conheço pelo nome. Tem o rico, Jesus falando, tem o rico e Lázaro. O rico ele nem lembra o nome, mas Lázaro ele sabe o nome. Porque Deus dá valor. Jesus dá valor para ele. Então não fique preocupado com a sua vida. Só saiba uma coisa, se você é de Cristo, você não tem preço. Você tem valor. Se você é de Jesus, não se venda para as coisas aí fora.
Não se venda para o pecado, não se venda para as situações que aparecem na sua vida. Descubra em Cristo o seu valor e aonde você precisa se encaixar. Ó, se tem uma coisa que eu preciso falar para todos vocês, um lugar de proteção de Deus é dentro do propósito de Deus. Você sabe por que o inimigo fica debatendo para vocês não continuarem com louvor? Por causa que estando fora do louvor, vocês estão suscetíveis ao que ele colocar. Dentro do que Deus está fazendo, é o lugar mais seguro que tem. Dentro do propósito de Deus, irmãos, você sabe por que às vezes começamos culto de quarta, culto de quinta, culto de sábado, culto de domingo, né? Às vezes não tem ninguém, a gente ministra para o Senhor, mas a gente está aqui. Não é verdade? A gente está aqui. Por quê? Porque aqui é o lugar onde que Deus vai nos guardar dentro do propósito dele, fazendo o que ele chamou para fazer. Aí o inimigo vem negociar com você. Pô, cara, aí ó, né, vamos fazer outra coisa, vamos desenvolver. Não, eu não tenho preço. Eu não tenho preço. Eu tenho valor. Aquilo que eu estou fazendo aqui é o que Deus quer que eu faça e é nesse propósito que eu vou me manter. E dentro do propósito estão todas as condições para desenvolver. É dentro do propósito. Aqui eu até poderia pregar uma outra coisa, né? Não fique esperando que as circunstâncias melhorem para você começar a fazer alguma coisa para Deus. Não. Você tem que fazer. E dentro do propósito, Deus vai te dando a capacitação, Deus vai te dando a provisão, Deus vai fazendo um milagre. Mas a gente fica esperando, por quê? Não entendemos o nosso valor. Então analisem o coração. Pega aí a sua Bíblia um pouquinho, abra lá em Mateus 19. Volta um pouquinho, Mateus 19. Mateus 19, versículo 16 ao 30. Mateus 19, versículo 16 ao 30. É uma outra passagem bem interessante. Vou ler, hein? Fala assim, ó. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Perguntou ele: Quais? E Jesus respondeu: Matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: A tudo isso tenho obedecido. Falta ainda. Disse Jesus: Se queres ser perfeito, tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. O jovem, ao ouvir essa palavra, saiu triste porque possuía muitas propriedades. Então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito e disseram: Quem poderá então salvar-se? Jesus, olhando para eles, lhes disse: Para os homens isso é impossível. Deus, tudo é possível. Então Pedro lhe perguntou: Nós deixamos tudo e te seguimos. O que então haverá para nós? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, vós os que me seguistes, por ocasião da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Muitos dos primeiros serão últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Você leu isso? Você está entendendo o que significa? Eu vou trocar. Som, ok. Você entendeu isso? Gente, quando eu leio a Bíblia e eu leio umas coisas assim, eu falo, mano, olha o que está dizendo aqui. Está dizendo assim, ó, para você entender como o negócio é para destravar minha mente. Ele está falando o seguinte: um jovem rico apareceu, conversou com ele e falou para ele: o que eu farei para ele dar vida eterna? E ele fala dos mandamentos. E ele fala: mas a tudo isso eu tenho seguido, o que me falta? Ele fala: então, falta só uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aí depois você vem e me segue. E aí, né, e fala assim, ó, e terás um tesouro. Olha só, Jesus falando: vai, pega tudo que você tem e dá aos pobres, e então você terá um tesouro nos céus.
Então vem, você me segue. E aí o jovem, o que ele fez? Ficou triste. Ficou triste. Mano, eu não consigo me conter com isso. Quando eu li isso daqui direitinho, que eu olhei, eu falei, o quê? Jesus fala para ele, vai, vende tudo que você tem, e você vai ter um tesouro nos céus, e depois você vem e me segue, e ele ficou triste. Por que ele ficou triste? Porque ele tinha muitas propriedades, porque ele tinha muitas riquezas. Aí, então Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim, olha, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Por que ele ficou triste? Né? Não é agulha de costura, tá, gente? Depois eu te explico sobre isso. Mas, gente, por que ele ficou triste? Porque ele não sabia o seu valor para Jesus. Imagina Jesus desce na terra agora, Edson fala, Edson, vende tudo que você tem, me segue, você vai ter tesouros no céu. Jesus, cara, Jesus, não estou falando do profeta, estou falando de Jesus, aparecer e te dar uma proposta, Betão, vai, vende tudo que você tem, você vai ter um tesouro no céu, vem e me segue. Que isso? Não, é isso que eu estou falando. Ó, o jovem rico tinha riquezas, ok? Mas nada se compara à riqueza dos céus. Nada se compara, gente. Nada. Você pode ter tudo que você puder ter. Nada se compara às riquezas dos céus. Por que o cara não aceitou, meu Deus do céu? Simples. Porque ele não dava valor àquilo. Ele dava valor ao que ele tinha. Ele tinha lá um lote de terreno. Ele tinha lá as 4 casinhas no Brasil alugadas, né, que faz R$600 de aluguel. Ele tinha umas 2 casas no Japão que valem 30 milhões cada uma. Perto do que Deus dá. Meu irmão, sabe qual é o problema? A gente está vivendo tanto na terra que esqueceu do céu, cara. A gente está vivendo tanto nessa terra que a gente dá valor para umas coisas que não tem nada a ver com o céu. É esse o problema. Por isso que muitas vezes a gente não dá valor à salvação do perdido, porque a gente está tanto tempo na terra que a gente não percebe os valores do céu. Então esse jovem pegou, ficou triste, saiu andando, perdeu a salvação em Cristo. Porque ele fala aqui, ó, olha só, todo aquele, ó, porque perguntaram assim, ó, então Pedro perguntou, nós deixamos tudo e te seguimos. Daqui foi uma cobrança. Nós deixamos tudo e te seguimos, o que vai ser de nós? Respondeu Jesus. Gente, Jesus falou, está falando aqui, para mim e para você. Jesus falou, em verdade te digo, vocês que me seguiste por causa da ocasião da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar do trono da sua glória, também vocês vão se assentar sobre 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Olha essa promessa que ele deu para os 12. Ok? E ele fala assim, ó, e todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filho ou terras por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. O rico perdeu a chance da vida dele e da morte dele. Perdeu. Por quê? Porque se ele tivesse aceitado e falasse, ó, tudo que você abriu mão, você vai receber 100 vezes mais. Ah, mano, que isso? Sabe por que eu fico assim? Eu não estou fazendo teatro, gente. É porque isso daqui é a verdade. É a Bíblia. Está falando. Você sabe por que a gente não precisa ter medo de abrir mão? Porque aqui está falando assim, ó, que aquele que fez isso por mim vai receber 100 vezes mais e ainda herdará a vida eterna. Você sabe por quê? Sabe qual é a ideia do jovem rico? É porque todos nós, desculpa, se você não admitir isso, é um mentiroso, mas todos nós temos a essência do jovem rico. Quantas vezes a gente não quer abrir mão das coisas? Jesus, eu te amo, eu te adoro, o que eu devo fazer? Entrega aí esse Isaac que você não quer abrir mão. Entrega aí. Entrega aí esse dinheiro que você acha que é rico na tua mão. Entrega aí. Entrega aí. Entrega aí seus apegos com as coisas deste mundo. Entrega. Aí você fica triste. Por quê? Por que a gente fica triste? A gente fica triste porque a gente pensa que possui muita coisa. E a gente não possui nada, meu irmão. Meu irmão, se aparecer um tsunami da vida, acaba tudo de novo. Acaba tudo de novo. Acaba emprego, entra tudo em recessão de novo, a gente vai ficar caçando aí lugar para morar, porque todo mundo mora perto do rio, entendeu? Acaba tudo de novo. A gente pensa que tem e não tem. E aí a gente fica lutando com Deus,
Quando na verdade a gente poderia estar experimentando uma vida muito melhor no Senhor, muito melhor. Eu não estou aqui para falar para você que Deus tem uma vida melhor e entrega tudo. Não, eu estou falando para você o seguinte: a vida com Cristo é uma vida de renúncia. É uma vida de morte. Morte da nossa carne, morte da nossa vontade. Mas por quê? Porque assim a gente herda a vida eterna. Assim a gente entende qual é o nosso valor no reino. E a gente mostra que a gente não tem preço. O dinheiro não pode te comprar. Só se você quiser se vender. A família não pode te comprar, a não ser que você queira se vender. Você sabia que às vezes a gente se vende por causa da nossa família? A gente deixa de fazer coisas. Olha só, isso daqui é principalmente para casais e para você que quer casar. Vou te falar, se para que haja paz na sua família, você precisa se abster de coisas de Deus, então isso não é paz, é manipulação. Se para que você tenha uma família unida, você precisa deixar de lado as coisas de Jesus, você precisa deixar de lado um monte de coisa, isso não é paz verdadeira, isso é manipulação. Para poder ter paz na sua casa, você precisa trazer a presença de Deus para a tua casa. Para ter paz na sua família, Jesus precisa ser o dono da sua casa. E se as pessoas da sua família não se submetem ao senhorio de Jesus, então você vai ter que brigar. Você vai ter que brigar para que o senhorio de Jesus entre dentro da sua casa. Você está me entendendo? Se para que o senhorio de Jesus se faça presente na sua casa, você precisa denunciar o pecado e você não denuncia, então você está se submetendo a Satanás. É ou não é? Se na sua casa, você não pega e traz a presença de Deus para reinar lá dentro, com medo da sua esposa, com medo dos seus filhos, então você está sendo manipulado, você está se vendendo. Você tem um preço. Você tem um Isaac. Por causa desse Isaac, por causa desse preço, você deixa as coisas do jeito que está. Não pode ser assim, meu irmão. Não pode. Se nós queremos ser uma geração que faz a diferença, se a gente quer ser um povo que faz a diferença, então a gente não pode se submeter a determinadas coisas que o inimigo coloca. A gente tem que submeter ao Senhor, mas não ao inimigo. A gente tem que submeter à palavra de Deus, mas não ao que Satanás fica semeando no nosso meio. É muito importante nós entendermos isso. Então, olha só, esse rico aqui, esse jovem rico, ele não aproveitou o que Deus poderia dar para ele, porque ele não entendia o seu valor no reino de Deus. Eu acredito que todos nós já entendemos muito bem qual que é o nosso valor, não é verdade? Então, está na hora da gente tomar uma atitude. Vamos lá, vamos colocar as coisas claras, em pratos limpos. O que você precisa fazer? Se você crê na palavra de Deus como eu creio, né, se você anda disposto a seguir a Deus como você fala que está disposto, se você fala que está disposto, então olha só, a Bíblia diz assim, ó, que a gente vai ser discípulo de Jesus se a gente obedecer a Ele. Entendeu? Não existe mudança de vida sem obediência. Não existe transformação sem tomar uma atitude de obediência. O que você precisa fazer? Qual que é as áreas da sua vida que você precisa entregar para Cristo? Qual que é as coisas que você precisa alinhar ao Senhor? E, irmãos, na boa, olha só, a gente não pode ficar dando desculpas para o Senhor. Ah, Deus, mas é difícil, eu não faço isso porque é difícil. Você acha que Deus não sabe? A questão em si que mais difícil ainda é a gente viver sem Ele. Mais difícil ainda é a gente acabar descobrindo que entregar 50% para Deus não é entregar. Entendeu? Você sabe que tem coisas que têm processos, né? Mas tem coisas com Deus que não é processo, é princípio. Às vezes, olha só, vou dar um exemplo aqui. Às vezes eu posso ser o cara que vou na igreja todo domingo. Eu vou na igreja no domingo, no sábado, na sexta, todos os dias que tem. Só que o meu coração não está 100% entregue, então não adianta eu estar fazendo isso. Porque Deus, Ele não quer a minha atitude sem o meu coração. Ele quer o meu coração. Ele quer o meu coração. Se você tem dificuldade, por exemplo, de lidar com dinheiro, se você tem dificuldade de lidar com a sua vida, a sua vida fora do público, se você tem dificuldade de ser uma pessoa, a mesma pessoa que você é na igreja, você na sua casa, então tem coisas que precisam ser entregues aí no teu coração. Tem coisas que precisam ser entregues. Sabe por quê? Até quando a gente fala de dinheiro, é um negócio que parece assim que todo mundo fica preocupado. Mas sabe, gente,
A Bíblia fala mais do dinheiro do que de salvação. Você quer saber? Sabe por que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação? Porque Deus sabe da importância de uma coisa e de outra. Ele sabe. E a gente tem receio de lidar com esse assunto. Mas a verdade é uma só. Sabe qual é a verdade? A verdade é que a gente ainda tem síndrome do jovem rico. Quando Deus pede um dinheiro para você, você fica triste. Entendeu? Está rindo. Eu sei que você está rindo. Eu sei. É por causa que Deus ele nem pede, a Raquel já dá. Né? E tipo assim, gente. Olha, irmãos, não é esse o ponto. Tá? Não é esse o ponto. Veja bem, olha só. Você acha que eu não tenho dificuldade com dinheiro? Então tá bom. Vou aqui falar para a internet toda saber. Eu tenho dificuldade com dinheiro, sim. Eu tenho. Todas as vezes que eu vou dar meu dízimo, todas as vezes que eu vou dar minha oferta, você acha que não vem um pensamento do lado aqui da minha cabeça e fala assim, você só tem isso no bolso? Tem. Lógico que tem. Tá? Agora deixa eu colocar uma coisa. Você tem que pagar o seu aluguel dia 26, ou dia 29, ou dia 30. E você só tem o dinheiro do aluguel. Você não paga? Você paga. Por quê? Por causa que a prioridade é você ter uma casa para morar. Não é verdade? Já percebeu o princípio do jovem rico? Ele não lembrou que ele tinha uma casa eterna. Por isso que ele ficou com medo de dar o dinheiro. De vender tudo que tinha. É isso. É o mesmo princípio aqui na terra. Da mesma maneira que eu tenho que pagar o meu aluguel para poder viver, eu tenho que pensar o seguinte, qual é o primeiro lugar do meu coração? Está no Senhor? Porque aí quando eu pego qualquer coisa que o Senhor me pede a respeito do financeiro, eu vou lidar com o mesmo princípio. E o princípio é, o que é prioridade mais importante? Qual é o meu valor? O meu valor para essa terra é o aluguel. E o valor para o reino? Então é uma coisa que, sabe, na minha cabeça sempre vem uma segunda voz, sempre vem uma segunda opção. Sempre vem. Às vezes eu estou ali, estou no meu trabalho, eu estou pensando no que no meu trabalho? Estou pensando no dinheiro, cara. Estou pensando em juntar uma grana, estou precisando pagar as coisas, estou ali trabalhando por dinheiro. Né? Eu acho que é normal, né, trabalhar por dinheiro. Não é verdade? Eu não, eu trabalho por prazer. Glória a Deus. Então, passe seu salário para mim. Mas sabe, é uma coisa assim que a gente precisa começar a ser coerente com o reino de Deus. Tem um versículo na palavra que fala assim, ó. Está dizendo assim, ó, sobre a casa do Senhor, que fala assim que a gente pega e coloca as coisas num saco e o saco está furado. E fala assim, ó, o muito se torna pouco, e o pouco com um sopro o Senhor dissipa. Você fala, por quê? Porque a minha casa está vazia. Porque a minha casa não está sendo cuidada. Você sabe que isso daí não tem a ver com dízimo e com oferta somente, tem a ver com um princípio de reino. Ele está falando assim, ó, você está dando prioridade para as coisas terrenas. Você está colocando em primeiro lugar as coisas terrenas, isso em tudo. E por isso que aquele muito que você espera se torna pouco, e esse pouco com um sopro de si. Se a gente não se tornar pessoas mais espirituais, se a gente não se tornar pessoas com os olhos mais nos céus do que na terra, a gente nunca vai experimentar a abundância, a plenitude que o Senhor tem. Por que que nós estamos vivendo tempos de preocupação? Porque os nossos olhos estão tanto nessa terra, que a gente se esquece dos valores eternos. Essa é a verdade. Todo mundo tem problema, irmão. Eu também tenho. E se eu falar aqui para você os meus problemas, você vai ficar escandalizado comigo. Vai mesmo. Certo? Mas os meus olhos não estão nessa terra, meu irmão. Diante de Deus, os meus olhos estão no céu. Por causa que se eu botar os olhos nessa terra, eu não vou ver coisa boa. Eu vou ver desgraça, eu vou ver angústia. Eu vou ver problemas. Isso eu estou falando na minha vida. Entendeu? Se eu colocar os meus olhos nessa terra, eu vou ver tudo aquilo que essa terra está me cobrando. Então eu coloco os olhos no céu. E aí, quando eu coloco os olhos no céu, não é difícil de abrir mão. Não é difícil de você entregar. Por quê? Porque o meu valor está no céu. O meu valor é esse, ó. Aquele que entregou bens, entregou família, entregou tudo para o Senhor, vai ter 100 vezes mais e ainda por cima vai herdar a vida eterna. É isso. É isso. Você quer viver eternamente? Você quer viver com Cristo? Você quer ter certeza da sua salvação? Meu irmão, segue a Bíblia. Segue a Bíblia. Você quer ter salvação? Você quer ter certeza da sua salvação? Segue a Bíblia. Anda na palavra. Entra no processo. Tem coisas que é um processo diário. Né? A conversão mesmo, a nossa carne não converte. Mas o nosso coração, ele se converte diariamente. Você vai tomando decisões. Mas tem processos que não duram um dia. Tem processos que é uma decisão. Então não adianta você falar assim, eu estou no processo ainda disso ou daquilo. Não, não é não. Porque se Jesus voltar, ele não vai perguntar se você está no processo.
Se Jesus voltar, acabou. É ou não é verdade? Eu estou falando alguma mentira aqui? Se Jesus voltar e você fala assim, não, Senhor, estou no processo aqui ainda, ó, ainda estou tomando uma decisão onde que eu vou, o que eu vou fazer. Tipo, espera um pouco. Não vai ser assim, gente, não vai ser. Entendeu? Ó, não sei se vocês lembram, hoje é um dia de projeto jovem, né? Então, essa palavra aqui é para jovem. Né? Por quê? Por causa que o propósito desse projeto jovem é levantar uma geração que faz a diferença. É levantar uma geração de caras de leão. Lembra disso? Até vocês brincaram que vocês não sabiam que era um leão aquilo ali? Então, um cara de leão, uma pessoa cara de leão, um gadita. Lembra do gadita? Um gadita, ele não fica pensando duas vezes em se entregar para o seu rei. Ele não pensa duas vezes em pegar na lança, em pegar na espada e ir para cima. Um gadita, ele não fica pensando, ai meu Deus, mas eu tenho tantos bens. Ele nem tem bens. Ele vai para cima, cara. Um gadita, ele olha para a circunstância, ele fala assim, isso daí é para mim. E ele toma a responsabilidade do negócio. Eu estava vendo um vídeo esses dias aí. Eu gosto muito de algumas pessoas, alguns esportistas, que eles transmitem um espírito de liderança. E eu gosto de muitos, sabe? Eu já vi muitos filmes assim. Mas um desses dias que eu assisti, que eu achei legal, foi do Cristiano Ronaldo. Eu não gosto muito do Cristiano Ronaldo em si, porque eu tenho a opinião assim, de que ele é muito montado. Né? Ele não é uma coisa natural dele jogar bem, ele teve que treinar pra caramba para poder jogar bem. Né? O Cristiano Ronaldo. Bonitão, eu não sei. Bonitão, eu não sei. Né? Ele tem muita plástica, né? Mas o que acontece? Eu acho interessante, porque, ó, isso, é ele mesmo. Ó, sabe o que eu acho interessante? Uma coisa que ele fez, porque assim, gente, seis bolas de ouro. Então, vou abrir um parênteses para você entender. Ó, o Cristiano Ronaldo, ele faz umas coisas que, se fosse a gente ali, né, eu não ia querer ele no meu time. Ele chegar, faz o gol, aí ele pega a ponta para todo mundo e fala, eu tô aqui. E o pessoal vai lá e abraça e tal. Ele é bem, se olhar, uma atitude muito arrogante, não é mesmo? Mas o pessoal respeita. E o pessoal vai lá e comemora com ele. Entendeu? Porque é o seguinte, ó, independente da fase dele, coloca a bola no pé dele, meu, ele pode fazer qualquer coisa. Entendeu? Isso demonstra que ele exerce uma liderança sobre aquele time. Entendeu? Ele faz a diferença. Poxa, ó, ele estava sendo considerado já a final de carreira. Aí ele foi lá para o Juventus. E está fazendo a diferença no Juventus. Né? Uma outra pessoa também, você conhece o Zlatan Ibrahimovic? Esse cara é muito engraçado. Eu gosto demais dele. Mas olha só como é que foi. Ele saiu ele estava jogando no time que o Neymar está agora. Ele estava jogando lá. PSG. No PSG. E ele foi lá para os Estados Unidos. Né? E você sabe que a Liga dos Estados Unidos ela não é tão assim poderosa. Mas ele foi para lá. Chegou lá. O cara fez um estrago. No primeiro jogo, ele já fez 2 ou 3 gols. E ele, tipo assim, sabe? Ele entrou e fez a diferença. E ele era também considerado final de carreira. Por isso que ele foi para os Estados Unidos. Por isso que nenhum time da Europa mais quis ele. E ele foi para os Estados Unidos e ali ele pegou. Eles não ganharam o campeonato, mas só que o time dele, que era o Orlando, se eu não me engano, ele passou da 18ª posição para 3º lugar. Entendeu? Pessoas que a sua posição dentro do time fizeram com que o time todo se movesse. Eles pegaram a responsabilidade para si. O Ibrahimovic, eu não sei se essa história é uma história verídica, mas eu li lá. O que ele fez? Ele chegou lá no primeiro ou segundo, nos primeiros jogos, e ele brigou com o time todo. Ele entrou dentro do vestiário e tentou com todo mundo. Brigou, xingou e tal, não sei o que. O pessoal achou, mal chegou e já está brigando com todo mundo. Aí ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim, ó, eu não preciso estar aqui. Eu tenho uma ilha. Eu tenho milhões na minha conta. Eu não vim aqui por causa de dinheiro. Mas eu quero que todo mundo dê o sangue. Porque quando ele chegou, o time estava lá embaixo. Pensam no cara que acabou de chegar a falar isso com a gente? Eu mando embora. Falei, tchau, quem que você pensa que é? Começa de baixo, cara. Já chegou chegando. O time foi para 3º lugar no campeonato. Porque ele tomou para si a responsabilidade. É isso que é ser gadita, cara. É isso que é ser gadita. É você não ficar esperando as coisas acontecer. É você fazer acontecer. É você saber quem é o teu rei. É você saber a quem você serve.
de quem você é filho e você pegar tudo aquilo e partir para cima. É você entender que a palavra diz que o soldado, ele não fica preso, enrolado nas coisas desse mundo. Você saber disso e não se enrolar mesmo. Você acha, todos os dias aparece uma proposta para mim, esses dias apareceu uma proposta para mim boa, para ganhar muito dinheiro. Você sabe qual foi a primeira coisa que gritou aqui dentro de mim? Falou assim, cuidado para que isso não te desvie do propósito. Aí eu olhei aquilo e falei, não quero. Não vai dar, não. Minha prioridade é essa aqui, ó. Não vou sair disso aqui, porque o bom soldado não se enrola com as coisas desse mundo. Porque se eu tiver enrolado e Deus me chama, eu não vou. Não é verdade? Então, gente, então abre mão. Larga logo. Faz cara de leão. Cabelo às vezes já até tem, né? Quando acorda, mas cara, né? Faz cara de leão. Parte para cima, para de ficar esperando, não fique se amoldando às coisas que falam de você, ou até mesmo que você pensa, mas eu sou assim mesmo, eu sou mais quietinho. Ué, e quem falou que uma pessoa quietinha não pode fazer diferença? Quem falou que uma pessoa mais assim não pode fazer algo novo? Quem falou? Quem falou? Ninguém falou, porque eu sou velho, e daí? Quem falou que uma pessoa mais velha não pode fazer alguma coisa? É importante, gente, a gente sair. Tem pessoas que ficam se encaixando nos moldes. Eu sou assim mesmo. Porque eu isso, eu aquilo, e se coloca, né, por vontade própria num quadrado. Sai do quadrado. Sai disso. Rompe as limitações. Sai da bolha. Entendeu? Faz alguma coisa. Só não é tempo mais da gente ficar colocando preço na gente mesmo. A gente tem um valor. Nosso valor é o sangue de Jesus na cruz, amém? Fica de pé, que eu sei que você está com sono. Põe um louvor para nós aqui. Vamos orar. Eu não preciso pedir para você orar, né? Eu acho que você já é grandinho o suficiente para orar, para clamar. Vamos lá, gente. É tempo de a gente entender o nosso valor. Qual que é o seu valor? Por que você está aqui nessa igreja? Por que Deus te colocou aqui? Deus te colocou aqui por alguma razão. Você tem algo que você pode acrescentar? Tem algo que você pode acrescentar? Tem uma área que você pode assumir? Tem alguma coisa que Deus te chamou para fazer? Tem. E Deus te chamou para fazer algo maior. Deus te chamou para fazer algo diferente. Deus te chamou para mudar uma geração. Deus nos chamou para mudar uma geração. Deus nos chamou para a gente causar um avivamento nessa nação. Foi para isso que Ele nos chamou. E eu não estou falando aqui para te motivar. Eu estou falando aqui uma verdade. Era para você estar no Brasil fazendo qualquer coisa. Era para você estar no Peru fazendo qualquer coisa. Mas não, Deus te trouxe para cá. E Ele te colocou aqui nessa terra. E Ele te falou, é aqui que você vai frutificar. É aqui que você vai fazer a diferença. É aqui que eu te chamei. Independente das suas limitações. Para você fazer o que eu te chamei para fazer. É aqui. Nós temos uma nação para conquistar. Aí você olha em volta e fala, mas nós somos tão poucos. Gideão pensou a mesma coisa. E Deus usou ele. Com poucos mesmo. Deus usou ele. Porque ele acreditou. E por isso nós também podemos. Porque não tem a ver com condição. Tem a ver com crer. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus.